Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer a última parte de Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda. É uma leitura compartilhada que eu comecei no primeiro semestre de 2018, né? Comecei e terminei, tô fazendo esse vídeo em julho, mas eu terminei de ler em junho. Então, a cada mês eu lia um tanto, no mês seguinte eu comentava. Então, esse já é o quarto vídeo. Paralelamente também li O Trato dos Viventes, do Luiz Felipe de Alencastro. Vou deixar a playlist aqui. E a playlist desse aqui também, vocês já devem ter visto aqui. Então vou comentar a última parte, que é pouca coisa para comentar, não que não seja importante, mas aqui na última parte ele retoma a questão do contexto da Europa no período lá do finzinho do século XV e começo do século XVI. Então o que estava acontecendo lá? E dos pontos mais interessantes que eu vou destacar são as cruzadas, né? Ele conta um pouco das cruzadas, de como a Europa, principalmente a França, com o rei, acho que é Luís XI ou XII, que era o São Luís, né? O São Luís, ele era rei da França e virou santo e se perdeu lá nas cruzadas. Ele conta um pouco desse contexto das cruzadas. Outro dado que ele também pontua, número de mortes na viagem para as Américas, né? Acho que nas viagens de Vasco da Gama. Então ele apresenta assim interpretações discordantes de historiadores sobre o número de mortos. Não dá para saber exatamente quantos foram, né? Ele apresenta esses números. E outro fato interessante, eu acho que eu já comentei isso em algum outro vídeo desta playlist, mas já que a gente está falando do contexto europeu, da mentalidade europeia desse período, do século XVI, ele comenta a utopia de Thomas More. O que isso tem a ver com Visão do Paraíso? Tem tudo a ver, porque no livro do Thomas More, ou Thomas More, a depender da tradução, ele pinta uma cidade imaginária, utopia, utópico, daí vem o tópico, utopia, esse termo utopia foi cunhado a partir desse livro, em que tudo que é negativo nesse mundo terrestre parece positivo nessa cidade utópica, e o contrário também é verdadeiro. É um não lugar? Não é necessariamente um não lugar. Se fosse um não lugar seria atopia, não utopia. É um lugar idealizado. E ele comenta, porque também nesse contexto surgiu A Cidade do Sol, do Campanella, que foi feito nos moldes, é um livro que foi feito nos moldes de A Utopia. Porque eles estavam todos imbuídos deste imaginário de paraíso terrestre, de achar o lugar ideal. O mundo aqui no século XVI estava muito complexo. Eu já falei para vocês que esse é um dos séculos mais conturbados da história. Então, assim, momento de muita complexidade, as pessoas começam a idealizar um mundo diferente, né? Então eu sugiro Utopia, Cidade do Sol e vários outros a partir destes. Uma coisa interessante também que ele pontua aqui é a crença sobre o surgimento dos negros, a cor negra. Esta crença está associada à praga de Noé, lá da Bíblia, né? Claro, se a gente está aqui num contexto em que eles são imbuídos dos ditos bíblicos de achar um paraíso terrestre, é claro que eles vão associar a cor da pele dos negros à praga de Noé sobre Cã, né? São os filhos de Cã, os descendentes de Cã. E também, na época do século XVI, muitos também começaram a desenvolver algumas teorias a respeito da cor negra, o porquê da cor negra, né? A gente está num período aqui em que a ciência, como a gente conhece hoje, ela estava começando a se desenvolver, mas nesse contexto também tinha muito a ver com magia, ciência e magia, hein? A gente pense no Fausto do Goethe, né? No Dr. Fausto. É um misto de ciência e magia. A magia ela fazia parte do conhecimento científico na época. Então as pessoas acreditavam em muitas coisas. Então tinha historiadores, pensadores achavam que a cor negra surgiu por conta de alguma infecção no sangue. E nada a ver com clima, nada a ver com nada. Infecção no sangue. Percebam. Esse século XVI foi muito interessante por conta disso. E no século XVII a gente já tem a questão do método científico. A gente já tem a questão levantada por Bacon e Descartes. Por que que houve a necessidade de método? Porque as coisas
Muito se dizia sobre tudo de maneira totalmente assistemática, sem prova empírica, sem estudo mais cuidadoso, e aí esses pensadores, esses filósofos perceberam a necessidade de um método mais rigoroso para fazer afirmações. E a gente está aqui no momento assim, imediatamente anterior, e aí a gente já entende por que eles chegaram a essa consideração de que era necessário mais rigor em ciência. E a última coisa que eu quero pontuar é uma síntese. Eu até vou ler para vocês o que ele diz aqui. É uma síntese do que representou, do que significou a colonização do Brasil, né? É mais do que a visão do paraíso aqui em relação às Américas, em relação ao hemisfério sul. E ele começa assim: se vamos à essência de nossa formação, diz um historiador brasileiro, veremos que na realidade nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros, mais tarde ouro e diamantes, depois algodão e em seguida café para o comércio europeu. Nada mais que isso. É com tal objetivo exterior voltado para fora do país e sem atenção a considerações que não fossem aquele comércio que se organizarão a sociedade e a economia brasileiras. Ora, quem me acompanhou aqui na leitura de O Trato dos Viventes percebe que é exatamente isso, né? O Alencastro, ele coloca uma lupa nessa gênese, no que provocou este resultado aqui. Ele fala da formação do Brasil, a formação do Atlântico Sul, com a escravidão e tudo mais, como o Brasil entrou numa lógica capitalista de comércio e se formou a partir disso, e como ele atraía interesses europeus por conta de suas riquezas e por conta de seus comércios. E aqui é uma síntese daquela ideia. Então, assim, é um parágrafo bem sintético, mas com um grande peso que nos faz pensar, nos faz entender como a gente começou a se formar, né? A gente, o país, o Brasil, nós os brasileiros, e como nossa cultura é resultado disso tudo, certo? Então, é isso. Pontuei o que mais me interessou aqui nessa parte última. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem me acompanhou, queria que se manifestasse aqui embaixo. Eu acho que muita gente não acompanhou. Não é uma empreitada fácil ler esse livro, né? Aliás, livros de não ficção não é todo mundo que encara, ainda mais esses assim, deste tamanho, né? E de uma pessoa com tanto reconhecimento, a gente acha que é muita responsabilidade, mas assim, tem que começar a encarar. E se a gente faz aos poucos, no decorrer de meses, de maneira compartilhada, fica mais fácil. Para o segundo semestre, já anunciei no Instagram, já falei em outros vídeos, a leitura será de Os Ensaios de Montaigne, que é uma delícia de ler, facílimo de ler, e coincidentemente é sobre esse mesmo período histórico, século XVI. Ele escreveu naquele período. Eu escolhi 3 livros, sem parar para pensar, sobre o mesmo período histórico, mas assim, abordagens totalmente diferentes. É uma delícia ler Montaigne. Vá por mim, é um texto muito fácil de ler. O livro não é pequeno, é bem extenso, mas a gente tem de julho a dezembro para ler. Então, no mesmo esquema, uma vez por mês vou fazer um vídeo de atualização. Espero que vocês me acompanhem. Mesmo que você não acompanhe a leitura e acompanhe os vídeos, porque é muito interessante ler Montaigne, eu vou pontuar algumas coisas, tá bom? Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e de me seguir nas redes sociais. O Que Vi do Mundo, Facebook, a página do blog, e o Instagram. Beijos e tchau, tchau.